um homem e uma mulher saem da linha temporária corriqueira e embarcam numa espécie de mundo paralelo, onde coisas muito diferentes vão afetar as suas vidas. Quer saber mais sobre essa história? Antes disso, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês o meu novo livro, Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar no card aqui um vídeo explicando sobre esse livro e aqui na descrição eu vou deixar também o link de compra para aqueles que se interessarem por este trabalho. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro 1Q84, que foi escrito pelo autor japonês Haruki Murakami, publicado no ano de 2009 em 3 volumes. Nesse livro, a gente acompanha a história de 2 personagens, uma mulher chamada Aomami e um homem chamado Tengo. A Aomami é uma professora de educação física que, nas horas vagas, atua como assassina de homens que molestaram mulheres sexualmente, homens que violentaram mulheres. Então, ela é uma espécie de justiceira que está se vingando de homens que praticam esses atos de violência. Já o Tengo é um professor de matemática e ele tem pretensões de se tornar escritor, e ele se depara um dia com uma obra de uma adolescente de 17 anos chamada Fukuhari. E o nome desse livro é Crisálida do Ar. Ele gosta muito desse livro, mas acha que ele está mal escrito, e ele pega para reescrevê-lo, e ele acaba sendo publicado e fazendo muito sucesso. Tanto a história da Aomami quanto a história do Tengo vão começar a convergir em torno de uma seita misteriosa que começou como um grupo que queria sair do ambiente urbano, viver uma comunidade paralela. Porém, esse grupo acabou virando uma seita religiosa muito fechada e muito cercada de mistérios. A história acaba degringolando por caminhos surreais. O título do livro, 1Q84, seria uma alusão ao ano de 1984, em que a história se passa como se os 2 personagens tivessem saído do ano corriqueiro e entrado em uma realidade diferente, onde os fatos são bastante inusitados e uma atmosfera surrealista começa a prevalecer. 1Q84 é um livro extremamente ruim. A história dele não nos diz muita coisa, ela tem uma pretensão de ser algo grandioso. Nos primeiros capítulos a gente se depara com a proposta de uma história repleta de mistérios, de feitos grandiosos que cativam o leitor, mas à medida em que tudo vai se desenrolando, pouca coisa de fato vai ser entregue. A premissa do livro no seu início é muito mais do que o Murakami de fato entrega para o leitor. Esse livro tem um grave problema de ritmo. O Murakami ele é extremamente prolixo na escrita dessa obra. São tomos enormes, porém tudo isso poderia ser resumido em menos de metade das páginas que foram publicadas. Ele gasta, por exemplo, páginas demais com divagações dos personagens, a gente fica lendo personagens pensando sobre os fatos, e isso de uma forma muito constante. Como ele trabalha 2 personagens intercalados, em vários momentos a história de um anda demais, mas como ele tem esse modelo de intercalar, não tem nada acontecendo com o outro personagem, então ele fica escrevendo sem dizer nada sobre esse outro personagem apenas para completar um capítulo. Ele se perde demais em descrições minuciosas de coisas sem relevâncias, roupas com muita descrição, personagens que não têm nenhuma relação com a história são descritos. Existe um grande problema com relação a refeições. Não existe nenhuma refeição no livro que não seja
minimamente detalhada. Uma ida ao restaurante, ele vai dizer qual foi a entrada, qual foi o prato principal, a sobremesa, e vai dar detalhes excessivos com isso. Tem uma parte em que vai se falar sobre um sanduíche, e ele descreve a perfeição com que o sanduíche foi cortado ao meio. Então, são detalhes assim, completamente desnecessários, que fazem o livro se estender, se estender, se estender, e sem dizer nada. Então, a gente acaba tendo uma obra que é extremamente maçante. E a probabilidade de que muitos leitores abandonem no meio da leitura é bastante alta. Outro problema desse livro é com relação a metáforas muito mal elaboradas que o autor utiliza. Por exemplo, tem uma parte que fala que a pele do pescoço de um motorista de táxi se movimentava feito seres jurássicos. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Em outra parte, o personagem está com sua barriga cheia, como se tivesse engolido uma nuvem. Também não nos diz nada. Tem outra parte que fala que os pelos pubianos de uma personagem se parecem com folhas de salgueiro chorão, com a necessidade de uma descrição que também não vai levar a nada, um troço completamente desnecessário. Então a gente soma todos esses fatores. Uma história que não nos diz muita coisa, começa interessante, mas que se perde completamente. Uma escrita que é extremamente prolixa, peca demais pelo excesso, muitas informações desnecessárias, muitas divagações, muitos solilóquios. E junto a isso, essas metáforas que não dizem nada, que são uma tentativa de fazer uma escrita mais lírica, uma escrita mais poética, mas que acaba apenas sendo algo tosco, sendo apenas algo besta, que torna um livro maçante, ainda mais maçante. 1Q84 é um livro desnecessariamente longo e é uma leitura que não é nem um pouco recomendada. É um livro que não tem nada demais, não tem nenhum fato a mais, não tem nenhum elemento que adicione algo à literatura, e ainda, mesmo que se a gente for pensar como uma leitura despretensiosa, é muito longa e muito maçante para ser enquadrado como uma leitura simplória, digamos assim, uma leitura sem nenhuma pretensão a mais. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.